Você já disse algo que não queria ter dito? Uma palavra que saiu antes do pensamento, uma frase que feriu alguém que você ama, uma resposta que escapou no calor do momento e que segundos depois você desejou de volta com toda a força. Se isso já aconteceu com você, saiba, não foi um acidente. Foi o inconsciente falando mais alto do que o ego conseguiu conter. A fala impulsiva não é fraqueza de caráter, é um sintoma. É o sinal de que existe dentro de você algo que ainda não foi visto, nomeado integrado. Jung nos ensinou que tudo aquilo que não se torna consciência vira comportamento. Que às vezes, esse comportamento sai pela boca antes que a mente perceba o que está acontecendo. Este vídeo não é sobre aprender a se calar, é sobre aprender a se conhecer. Porque quem se conhece profundamente não precisa se arrepender das próprias palavras. O que você vai descobrir aqui não é uma técnica de comunicação. Não é um truque para parecer mais calmo ou mais inteligente nas conversas. O que este vídeo oferece é algo mais raro e mais valioso. Uma leitura psicológica honesta do que acontece dentro de você quando a fala dispara antes do pensamento. Você vai entender de onde vem esse impulso, o que ele carrega e por que ele se repete mesmo quando você promete a si mesmo que não vai acontecer de novo. Jung chamava isso de complexo ativado. E complexo ativado não pede licença. Ele age, ele fala, ele reage, e só depois você percebe o estrago. A promessa deste vídeo é simples. Ao final você não vai apenas entender o problema, você vai enxergar o caminho de volta para si mesmo. A sociedade nos ensinou que pessoas inteligentes pensam antes de falar, que autocontrole é virtude, que quem perde o controle das palavras é fraco, imaturo ou mal educado. Essa visão é reducionista e, mais do que isso, é perigosa, porque ela coloca o problema na superfície, no comportamento visível, e ignora completamente o que está acontecendo nas camadas mais profundas da psique. Você não fala sem pensar porque é impulsivo por natureza. Você fala sem pensar porque existe uma ferida que ainda não foi curada, um padrão que ainda não foi visto, uma emoção que não encontrou outro caminho de saída. Culpar o comportamento sem investigar a origem é como tratar a febre sem procurar a infecção. O ego coletivo quer que você se controle. Jung quer que você se compreenda. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Na psicologia analítica de Carl Jung, existe um conceito fundamental chamado complexo. Um complexo é um núcleo emocional carregado de energia psíquica, formado geralmente a partir de experiências dolorosas não processadas. Quando algo no ambiente externo toca esse núcleo, seja um tom de voz, uma palavra específica, um olhar, uma situação familiar, a reação é quase automática. O ego perde temporariamente o controle e o complexo assume. É nesse momento que a fala impulsiva acontece. Você não está mais respondendo à situação real. Você está respondendo à ferida antiga que foi tocada. Jung dizia que o complexo nos possui quando não o conhecemos. Que a voz que sai nesse momento não é exatamente a sua. É a voz de algo dentro de você que ainda não teve espaço para ser escutado de outra forma. Entender isso muda tudo. Imagine uma criança que cresceu em uma casa onde o silêncio era perigoso, onde o que não era dito explodia mais tarde, com violência. Essa criança aprendeu no corpo que é preciso falar rápido, reagir rápido, ocupar o espaço antes que algo pior aconteça. Essa criança cresceu, mas o padrão ficou. E agora, toda vez que uma conversa fica tensa, toda vez que alguém levanta a voz ou demonstra insatisfação, aquela criança interna acorda e age como se ainda estivesse naquela casa. A fala impulsiva, muitas vezes, é a voz dessa criança ferida tentando se proteger com as únicas ferramentas que aprendeu. Jung chamava esse padrão interno de puer, de criança, de sombra não integrada. E enquanto ela não for vista e acolhida pelo adulto que você se tornou, ela vai continuar falando por você nos momentos mais delicados. O ego é a parte de nós que acredita estar no comando. Ele planeja, organiza, decide. Mas o ego é apenas a ponta visível de uma psique muito mais vasta. Abaixo dele existe o inconsciente pessoal, onde vivem os complexos, as memórias reprimidas, as emoções não processadas.
E mais abaixo ainda, o inconsciente coletivo, com seus arquétipos universais. Quando você fala sem pensar, o que acontece é uma ruptura temporária do ego. O inconsciente pressiona de baixo para cima com uma força que o ego não consegue segurar. A emoção represada encontra saída pela voz. A sombra, aquela parte de você que foi negada, julgada, escondida, aparece nas palavras que você depois lamenta. Aquilo que você não conscientiza te domina. E quando a sombra fala pela sua boca sem que você perceba, o custo é sempre relacional, sempre emocional, sempre real. O arrependimento que vem depois da fala impulsiva tem um peso específico. Não é apenas o peso de ter errado, é o peso de ter traído a si mesmo, de ter mostrado algo que você não queria mostrar, de ter revelado uma dor que você ainda não sabe nomear. Esse sentimento é o inconsciente batendo na porta. Ele não está te punindo, ele está te chamando. Está dizendo, olha para mim. Existe algo aqui que precisa de atenção. A vergonha que você sente depois não é sinal de que você é uma pessoa ruim. É sinal de que você tem consciência suficiente para perceber o que aconteceu. E ainda não tem integração suficiente para impedir que aconteça de novo. E essa distância entre percepção e integração é exatamente o espaço onde o trabalho junguiano acontece. A dor é um chamado do inconsciente, e esse chamado merece ser respondido. O padrão se repete porque a causa raiz não foi tocada. Você se arrepende, promete mudar, consegue por um tempo, e então uma situação parecida aparece e tudo se repete. Esse é o ciclo do sintoma inconsciente. Ele não se quebra com força de vontade. Ele se quebra com consciência. Cada vez que você dispara uma fala sem filtro, existe um gatilho específico que a precedeu. Uma sensação de ameaça, de invisibilidade, de injustiça, de abandono. Identificar esse gatilho não é justificar o comportamento. É encontrar a porta de entrada para a cura. Jung nos ensinou que o sintoma é o inconsciente tentando resolver um problema que o consciente ainda não aprendeu a enfrentar. A fala impulsiva é um sintoma, e como todo sintoma, ela carrega uma mensagem. A pergunta não é como me calar, a pergunta é o que dentro de mim ainda precisa ser ouvido. O primeiro passo é a pausa consciente, não o silêncio forçado, mas o instante de reconhecimento. Algo em mim foi ativado. Esse reconhecimento, mesmo que venha depois da fala, já é o início da individuação. O segundo passo é a investigação sem julgamento. O que eu estava sentindo antes de falar? Qual emoção estava pressionando? O terceiro passo é rastrear a origem. Essa sensação é familiar? Onde eu já senti isso antes? O quarto passo é nomear o complexo. Qual ferida antiga foi tocada nesse momento? E o quinto passo é o mais profundo. Acolher internamente aquilo que reagiu. Não reprimir, não condenar, mas integrar. A individuação começa quando você para de fugir de si. Quando você olha para o que fala através de você e diz, eu te vejo, eu te ouço, e agora eu escolho responder de forma diferente. Falar sem pensar custa caro. Mas o custo mais alto não é o conflito externo que isso gera. É o distanciamento de si mesmo que acontece quando você continua repetindo padrões que ainda não compreendeu. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consciente. E consciência não é um estado que se conquista de uma vez. É um caminho que se percorre todos os dias, uma camada de cada vez. Este é o chamado interior. Um espaço criado para quem sente que existe algo mais profundo acontecendo dentro de si e quer entender o que é. Se este vídeo tocou algo em você, deixe nos comentários o que foi, porque a sua história também faz parte desse chamado. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e volte sempre que o inconsciente bater na porta, porque aqui essa porta está sempre aberta. O chamado interior, Carl Jung, consciência liberta, não aprisiona.